irmão, nós vamos continuar aqui o nosso estudo de 1 Timóteo capítulo 4 e estamos em versículo 12. Ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Essas palavras nós estamos tratando uma por uma e temos pegado a palavra fé. Fé ou torna-te padrão dos fiéis na fé. Oremos. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos o privilégio de estarmos aqui com a tua santa palavra. Agradecemos-te a presença do Espírito Santo da verdade e o autor desta palavra, o único que sabe interpretá-la perfeitamente. E nós te pedimos que ele, o mesmo Santo Espírito, faça entre nós nesta noite a sua missão gloriosa, tomando estas coisas que aqui pertencem, Senhor, e revelando-as aos nossos corações, para que estejamos instruídos por Deus e que possamos entender a tua santa, boa e perfeita vontade. Fale-nos, Senhor, através da tua santa palavra, pelo Espírito Santo da verdade, no nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, esta carta, escrita pelo apóstolo São Paulo e assim enviado ao seu filho na fé, Timóteo, cheio de boa e sã doutrina. E estas exortações que nós temos aqui, temos aproveitado bastante por algumas semanas sobre tornando-se padrão de fé na palavra, no procedimento, no amor. E na semana passada nós falamos um pouquinho, em introdução para esta parte de hoje, a fé. Eu disse que eu iria tratar, e eu creio que não vai ser hoje assim todo, mas eu vou tratar esse assunto, a fé, de 3 aspectos. A fé, nós começamos a nossa vida cristã pela fé. Começamos pela fé. Segunda parte que faremos é que nós continuamos a vida cristã pela fé. E a terceira parte será, se Deus permitir, que conquistamos na vida cristã pela fé. Começamos, continuamos e conquistamos pela fé. Começamos pela fé. Na semana passada eu estava mostrando que realmente a fé é o que Deus tem dito em Efésios capítulo 2, versículo 8. Ele mesmo diz que a fé é que realmente Deus usa. Pela graça é de Deus, né? Pela graça sois salvos mediante a fé. Aí gostaria de enfatizar assim, pela graça sereis salvos. Não. Pela graça sois salvos. É uma obra completa. É uma coisa já consumada. Por isso é loucura de falar e de fazer alguma coisa pela salvação. Porque o que foi necessário fazer pela salvação, Jesus Cristo já fez. Uma obra consumada não pode ser adicionada, não pode acrescentar algo que
Deus já disse que já chega, já está consumado. Então, qualquer doutrina que vai além da fé não é a doutrina cristã. A fé mais alguma coisa está errada. Não importa o que é. A fé mais não, está errado. Por quê? Pela graça foi salvo. Não é uma introdução à salvação. Não é o começo da salvação no sentido que você pela fé chega assim a começar. Não, não. A obra é completa está. Então, João capítulo 19, versículo 30. Jesus Cristo, quando estava mesmo para entregar o seu Espírito, mesmo na cruz, ele disse, está consumado, está feito. E nós não devemos pensar de acrescentar algo a que Jesus fez, porque tudo que ele faz é perfeito. E a perfeição não cabe crescimento, ou então não é perfeição. Não pode acrescentar a perfeição. Nada. Se diminuir não é mais a perfeição. Se acrescentar também não foi a perfeição. A perfeição já quer dizer algo está perfeito, já consumado. Não pode acrescentar. Qualquer doutrina que vai além, disse São Paulo, do evangelho que nós vos anunciamos, esteja nato. Não importa como, por exemplo, aparece bela, parece assim mesmo uma, quem sabe, religião ou filosofia, até bonita, de boa aparência, mas enganador. Por quê? Porque a obra da salvação já está consumada. E o que já está feito não pode ser acrescentado. E lembre-se que foi feito por Deus, e Deus que é o ofendido em termos de pecado. Nós pecamos contra Deus. Todo pecado é contra Deus. E só Deus é que pode dizer o que satisfaz a justiça dele em relação ao pecado. O homem não pode dizer isto, não. O ofendido é Deus. E quando Deus diz o que satisfaz a tua justiça, nós devemos acreditar e aceitar. E aí que é a raiz de quantas doutrinas, de quantas heresias, porque tudo que vira para a parte do homem, para o homem fazer alguma coisa, aí mesmo é que não presta mais. Aí que vem a imperfeição, quando o homem começa a colocar a mão dele. Se Deus tivesse feito 99,9% da nossa salvação e deixado apenas 0,1 para eu, para você fazer, a nossa salvação não teria prestado. Porque o pedaço que você tinha de fazer, o que eu tinha de fazer, era onde teria mesmo contaminado a obra de Deus. E eu leio no Apocalipse que nós vamos cantar na eternidade, nós vamos cantar para Deus. Não és tu, Senhor, não é o do Cordeiro, não é o Cordeiro que foi morto. E pelo seu sangue nos remiu. Não pelo seu sangue, meu esposo. Não pelo teu sangue eu guardar a lei. Pelos teus sangue nós fomos redimidos. E nós vamos cantar apenas louvores a Deus lá no céu. Nós não vamos louvar os homens. Não vamos cantar digno és tu, Senhor, e digno também tu, eu, porque mesmo que eu fizer, tu fiz uma parte pequena, mas tem essa parte não era completo, né? Não. A Escritura declara perfeitamente que a salvação, como eu disse na semana passada,
apóstola que você grava, que eu vou dizer agora. A salvação não é galardão. A salvação é presente. A salvação é um presente. Não é recompensa para alguma coisa que você fez. E aí que vem, como eu disse, as heresias. Incrível, tenho que dizer, muitos irmãos amados em Cristo estão errados na sua doutrina. Falam da possibilidade de uma alma salva perder a sua salvação. Não tem na Bíblia Sagrada nada para substanciar este argumento. E eu sei dos versículos que alguém oferece, que não sabe realmente o que o versículo está dizendo. Os puritanos, os homens de tempos antigos, parece na livraria tem uma porção de livros escritos pretos. Vocês fariam bem ler isso do que ler livros de Coreia e de outros lugares onde tem tanto Biden e peitos lendo estas coisas, dizendo a maior igreja no mundo e a maior isso, a maior aquilo. Irmãos, aquilo é blasfêmia. Muito daquelas coisas eu já de homem devia ter vergonha de escrever o que ele escreve no nome de Deus. Sabe o que ele disse acerca de Deus? Que ele pediu uma bicicleta de Deus. E demorou muito para receber a bicicleta, porque Deus não sabia qual era a marca que ele queria. Esse Deus dele é onisciente. O meu Deus conhece o seu pensamento. O meu Deus conhece tudo que você pensa. Esse homem aqui que demorou a receber a bicicleta, porque ele quis que Deus te dizer para Deus qual era a marca da bicicleta que ele queria. É muito triste. E vocês, eu não sei se sabem que no meio daquela igreja, porém, aquelas mortas, tem aquela mistura de sintonismo do Japão, mesmo com a própria fé. Aí estão crentes aqui todo tempo falando nesses livros. Eu tive na livraria um dia, que eu vou lá muito poucas vezes, mas um homem entrou e perguntou se tinha este livro. Eu disse, se tiver, nós não vamos vender. E eu vou tirar daqui, porque esta livraria não vai ficar com livros desta marca. Aí ele começou, mas por que está lá? E eu expliquei por quê. Falei com ele por mais de 1 hora. Quando ele saiu com um livro mesmo que fala da palavra de Deus. Saiu mesmo com alguma coisa que honra a Deus, glorifica a Deus. Irmão, tenha cuidado, leia a tua Bíblia, se esquece do resto. E tem importância não. E você fica lendo a sua Bíblia, já tem tudo. Tem tudo como é que age como a família, como é que o filho deve agir, o pai, a mãe, o servo, tudo está na Bíblia. Tem uma coisa que você tem que aprender extra Bíblia, não tem. E por isso vem mesmo assim as heresias, as coisas que são extra Bíblia. Estou lendo de manhã na minha leitura diária, no livro de Jeremias, eu estava notando, até fiquei interessado de Deus acusar homens que profetizaram no nome dele, e Deus disse, eu não lhes mandei. E eles sonham de noite e vêm contar os seus sonhos. E você conhece igrejas assim? Tem cuidado, leia o que Deus diz a respeito. Nós temos, meus irmãos, de ter padrão dos fiéis em todas estas coisas e agora na fé. Como está a tua fé? A tua salvação. Pela graça somos salvos mediante a fé. E onde é que vem a fé? Romanos 10, 17. Fé vem pelo ouvir a pregação, ouvir a palavra de Deus. É de onde vem a fé. É por isso que esta geração corrupta tem se afastado da leitura bíblica, tem se afastado até na igreja, da pregação, está mesmo adotando as outras coisas, separando-se da própria raiz da fé, separando-se mesmo das coisas que Deus tem para nos ensinar.
e convidando alguém para chegar lá e contar como era marginal, o prostituto e tal, e tal, e tal. Aí até é que a pessoa tem que escutar. Uma vergonha, né? Falo disso até. Falando do passado, do pecado, ele diz das quais coisas temos vergonha. Eu sempre digo, tem muito gente sem vergonha, né? Porque fica contando, né? Mas ele não contou. Livre, se Deus se esqueceu do meu pecado, eu vou me lembrar. O diabo traz para mim. Ele traz para mim, para eu ouvir, para eu pensar, para me desanimar. E quando ele vier, que eu faço mesmo, até como Lutero fez, quando ele diz que o diabo se apareceu mesmo a ele e começou a dizer, tu és mentiroso. Aí ele disse, não, vai. Aí ele foi copiando tudo. E que mais? Aí ele disse que era isso, era aquilo e tal, e tal. Ele, eu conheço muito mais, eu posso acrescentar muito mais. Agora no fim eu vou escrever aqui em cima, o sangue de Jesus Cristo, teu Filho, nos purifica de todo pecado. Até dos que você esqueceu. Graças a Deus, não é, irmão? Se não fosse assim, quem de nós teria coragem até de falar em Deus, que pensar de um dia morar com Deus, que fosse algo que dependia de mim? Ai, de mim, irmão, sai de mim. Mas graças a Deus, é pela graça que estamos salvos. Sabe o que é graça? Graça é o favor de Deus, como? Imerecido, não merecido. Que é graça? Porque não tem um merecimento. A graça é o favor de Deus e merecido. Eu fico alegre por causa disso. Mas vamos examinar algumas escrituras mesmo para tanto que aqui estamos dizendo com a própria palavra de Deus. Né? Eu acho que seria bom os irmãos terem uma nota de algumas referências para depois ler quando estiver tempo. Eu disse que salvação não é galardão e sim é um presente. O versículo Romanos 6:23. Nós temos aqui o galardão e o presente no mesmo versículo. Romanos 6:23. Porque o salário, o galardão do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus. Eu acho interessante o Espírito Santo colocar uma adjetivo aqui. Quando ele diz o dom, ele acrescenta gratuito. Que ele sabia que tinha muita gente que ia negar este copo. Que tipo de presente é que a gente tem que pagar? Quando alguém diz aqui tem um presente para você, e custa 10 mil, você vai dizer que presente é esse? O presente já está dizendo que é de graça. Mas o Espírito Santo não deixou por isso. O presente gratuito. Imagine acrescentar, né? O presente filho dele é gratuito. Ele não diz, mas não é gratuito um presente. Mas o Espírito Santo não acrescenta palavra para exagerar, não. É para enfatizar, para cortar a mentira. Eu não sei se vocês sabem que um homem, Padre que era o nome dele, o livro dele, o livro da história dele, autobiografia, é um livro assim bem grosso. Eu tinha uma vez e alguém tomou emprestado, né, e esqueceu de devolver. Eu não me lembro quem foi que levou. Mas tem gente que guarda livro, né? E que os guarda na casa deles, né? E os livros dos outros. Mas é interessante aqui
O padre Silic, sabe qual é o título do livro dele? Tem 50 anos na Igreja Católica Apostólica Romana. Que se eu tudo livro. 50 anos na Igreja Católica Apostólica Romana. Depois de 50 anos, padres numa igreja no Canadá, ele ia de cavalo para uma igreja do interior. E ele estava pensando em Deus na viagem. E ele diz que este versículo entrou na mente dele. O salário do pecado é morte, mas o dom gratuito, presente de graça de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Ele que parou no caminho, soltou do cavalo, ajoelhou e pediu perdão de Deus. E por tantos danos, ele era tão cego que conhecia o versículo engravado na mente dele. E nunca tinha entendido o que o versículo está dizendo. E naquela hora, ele entregou-se a Jesus no caminho. Esse homem era bem famoso na Igreja Católica. Aliás, aquelas propriedades que as pessoas usam em emblemazinha para mostrar que eles não tomam bebida alcoólica, aquela sociedade, foi ele o fundador no mundo inteiro daquela sociedade. E temperança, né? Pessoas que não tomam bebida alcoólica. Podemos chamar ecapicos, não é? O que são? Eu estou traduzindo em mim que assim é em Jeremias também a palavra. Os filhos meros que não bebiam vinho, porque o pai mandou dizer para ele, nunca beber vinho assim, nunca beber nada alcoólico em toda a sua vida, eles formam as coisas. Mas o time que montou o cavalo de novo e foi para a igreja. Quando ele chegou lá, ele foi para a igreja e foi para frente logo da igreja. Porque ele ia dizer-me, chegou lá e disse, eu quero que todos vocês me escutem. E ele contou o que tinha acontecido no caminho. Pediu perdão que ele estava enganando por muito anos, mas porque ele não sabia. E ele explicou a verdade. Convertido naquele instante, chegou na igreja, falou assim. E ele disse que eu não vou celebrar missa hoje porque não é de Deus. Onde a remissão de pecado não tem missa. Se você quiser versículo, Hebreus 10, 18. A palavra oblação, sacrifício é a mesma palavra missa, é exatamente a mesma palavra. Onde há perdão de pecado, onde há remissão de pecado, não existe oblação. Sacrifício é a mesma palavra. Lógico, se meu pecado já foi aniquilado, porque eu posso ter missa. Eu prequei penalidade. Prequei penalidade, eu vou ter. Mas ele que contou a história. E o povo começou a estourar. E ele assim disse, olha, se alguém aqui quer tomar a mesma atitude que eu estou tomando, e quer mesmo aceitar Jesus e este presente gratuito que ele está nos dando, você pode ficar de pé. E a igreja todinha ficou em pé de tenta, vocês não entenderam. E quando eles tentaram, ele diz assim, se quiser deixar o Papa, deixar mesmo a religião católica romana, deixar tudo o dogma, tudo que você foi ensinado toda a sua vida, e assim acreditar em que Deus diz na sua palavra, ele levanta. E ele mesmo recorda que quase o mesmo tanto de gente levantou-se. Ele foi com o bispo da área e contou para ele o que tinha acontecido com ele.
ele disse que não podia negar o ensino do Espírito Santo. Deus tinha dado esta palavra para ele e agora ele sabia no seu coração que agora mesmo ele estava tal naquele momento mesmo, como ele tinha ensinado há muitos anos que ninguém pode dizer que é tal. Agora sim, ele sabia por quê? Porque ele foi tal, que ele recebeu a salvação como presente. E o que aconteceu? O bispo mesmo viu e ele mesmo disse que eles, lógico, não podia mais pregar. Ele disse, não, eu não vou mais para a igreja. E assim, separou-se amigavelmente pela sua convicção. E ele foi pronto, descrito, a abrir uma igreja pequena, ter uma igreja e começou a pregar o evangelho. E dentro de 6 meses ele tinha 1.800 membros, parece. Uma coisa incrível. O homem mesmo pegando a salvação que é o presente de Deus. Jesus, quando estava na cruz, eu mencionei na semana passada, ele deu o presente para um ladrão. Para um sujeito que mesmo confessou que estava recebendo o que os teus atos, os teus feitos mereciam. Ele não tinha tempo de fazer uma boa obra. Ele não tinha tempo nem de acender uma vela. Ele não tinha tempo para nada. Jesus disse para ele, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Na semana passada eu disse purgatório, não foi? Para ver quem é que ia descobrir. Aí eu vi pessoas já estão ligadas, não. Eu digo, não. Mas como é que pode ter a doutrina de purgatório que os próprios padres dizem que é para purificar a pessoa que se arrependeu? Mas tem que purificar antes de chegar na presença de Deus. E Jesus mesmo, Deus, ao seu lado, diz, hoje estará comigo no paraíso. Purgatório. Que tristeza que o homem, a mulher, família muitas vezes aceita a doutrina de homem e não olha para ver como é que diz o Senhor. Tantos séculos a igreja guardava as coisas escondidas porque falava com o povo em latim. E o povo não sabia nem o que estava dizendo. Lá no interior, quando eu perguntava, eles diziam, eu não sei o que ele diz, mas eu sei, ele está dando jeito no meu pecado. O padre está preso. Que teto, né? Irmão, nós temos que dar esta conclusão. As pessoas às vezes perturbadas para adventista, perturbado por outra pessoa e tal. Sempre é uma insegurança na sua fé. Você está mostrando, menino, falta de confiança, falta mesmo de conhecimento. Quando você está assim, sendo perturbado por sexo, e você está seguro na tua salvação, e não precisa saber mais nada, não. Porque tu pode chegar perto de quem e começar a falar, olha, eu não tenho nada, eu tô salvo, e Deus me amou. Jesus, o Cordeiro, o preço pagou. O Pai me recebe no Filho de Deus. Eu tenho que eu total e eu vou para os teus. Não tem um adventista que pode dizer. Nem porque a doutrina adventista diz que ninguém sabe que é salvo. Então você já sabe muito mais do que ele que está querendo ensinar. Mesmo que você não saiba mais nada do que esta aqui. O homem cego que Jesus curou não sabendo nada. Os doutores da lei chegaram. Nós sabemos, nós sabemos que ele é pecador. Nós sabemos que ele é pecador. Aí o pobre cego olhou para ele e disse, olha, eu não espero. Agora uma coisa eu espero.
Eu era técnico e agora estou internando, cabelo. O crente que não tem experiência, meu irmão, tá no filho do terreiro. Você não pode ter isso. Melhor resposta para alguém, mesmo que queira ter de doutrina de sempre estar lhe falar, fazer alguma pergunta, a melhor resposta é não pede, não pede. E nem quero aprender, porque eu já tenho bastante para me levar daqui para a glória. Sei que Jesus o preço pagou e que o Pai ficou satisfeito e o ressuscitou em primor. E um dia eu terei semelhante a ele. Não por algo que eu tenha feito, não, mas porque ele fez tudo, tudo. Irmão, é maravilhoso mesmo saber. Falar é amor. Pode fazer trabalho, boas obras e tudo para ti está lá. Não estou falando de contra boas obras, lembra entender. Estou falando de contra boas obras para tal a tal. Vai fazer tuas obras por aí. Eu não fico satisfeito. Eu não quero salário, eu quero presente. Eu quero que eu não mereço. Eu não mereço, não. Um dos irmãos que lembra daquela história que ele contei da velhinha em Lábrea, e vinha lá para casa e às vezes eu dava uma coisinha para ela virava para mim e disse, Deus te deu o que merece. Eu gritava, o que é isso? Pensei que era minha amiga. Ela disse, e eu sou, não, não é minha amiga desse jeito, amiga não. Aí ela olhou assim e disse, não, eu só disse que eu botei a mão no lugar dela, não vi de novo, ele pode ouvir. E Deus me desse o que eu mereço, eu vou direto pro inferno. E você também. Tudo que você merece pro inferno. Você nasceu em pecado, praticou pecado, viveu em pecado, e o salário do pecado é a morte. Não tem com conversa. Agora, se você quer um presente, Deus tem para te dar. Você aceita o que quiser. O salário, eu fico com o presente. Aqui está. Irmão, nós vamos ler em Hebreus capítulo 10, onde eu citei, porque nós temos aqui, em Hebreus capítulo 10, um capítulo maravilhoso sobre realmente a nossa salvação. O capítulo começa dizendo que a lei tem sombra dos bem-vindos, era apenas uma sombra. E nós entraremos de outro lugar num instante, mas eu gostaria que você notasse versículo 11. Ou podemos ler versículo 10. Capítulo 10, versículo 10. Nessa vontade que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo uma vez por todas. E um diz que está oferecendo o corpo de Jesus Cristo cada domingo, está blasfemando. O corpo de Jesus foi oferecido uma vez por todos. Assim diz em Deus. Para nunca mais ter oferecido. Versículo 1. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado. Esse é o sacerdote do judeu do Velho Testamento. Quem é assim mesmo conhece a história do tabernáculo no deserto vai entender melhor. Mas eu vou explicar. Todo sacerdote que apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca, jamais podem remover pecado. Nunca,
jamais podem remover pecado. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelo pecado, assim você a destra de Deus. Para quem não entende, talvez aqui hoje à noite, ligeiramente explicando, a tenda estava no meio da congregação, no deserto, na viagem Deus fez mesmo, mandou que ele fizesse a tenda, explicou como, e tinha, dentro da tenda tinha primeiramente o lugar santo e tinha o véu, e depois do véu tinha o lugar santo do santo, e ali dentro tinha a Arca da Aliança, e tinha a parte de cima que era feita de ouro, onde os sacerdotes partiam assim o sangue, onde ele entrava lá. Uma vez por ano, Deus permitiu que ele entrasse lá. Uma vez por ano. Na parte tanto, lugar tanto fora, era onde fazia assim o serviço dia a dia, como estamos lendo aqui. Mas penso, através do véu, só o sumo sacerdote e somente uma vez por ano. Quando ele entrava e só podia entrar com sangue de um animal inocente que foi sacrificado no nome do povo e seu pecado. E esse animal que não tinha nada a ver com o pecado do povo, mas o seu sangue foi derramado como uma sombra, como uma figura de que havia de acontecer no futuro, quando o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, havia de vir. Mas, ficando no Velho Testamento por um instante, o sumo sacerdote entrava através do véu e ele ficava andando aí e espargia assim o sangue em cima do propiciatório, que era chamada a tampa da Arca da Aliança. E um querubim deste lado olhando, tinha uma figura olhando em cima da arca, como está contemplando assim o sangue. E do outro lado também, e o outro olhando também. Irmão, Nonato estava dizendo para mim no domingo que ele tinha lido assim alguma coisa na Bíblia, né? Ele disse que eu tinha dado uma coisa para vocês, uma sugestão para vocês. E sempre quando a gente encontra uma coisa no Novo Testamento e quer saber mais acerca desta coisa, vai buscar a primeira vez que foi mencionado algo assim no Velho Testamento. E ele estava dizendo para mim no domingo que ele foi buscar, por quê? Porque ele estava lendo no Novo Testamento, onde Jesus Cristo tinha sido deitado mesmo na pedra, e quando a Maria entrou e viu dois anjos sentados, onde estava a cabeça de Cristo e o outro onde tinha estado os seus pés. Ele não estava mais lá. E ele perguntou, pastor, será que tem uma ligação? Ele disse, bem, uma grande ligação. E além disso, o corpo de Cristo foi tirado da cruz, onde ele derramou todo o teu sangue. E tem dúvida quando colocar-me em cima daquela pedra? Ficou tudo manchado com sangue. E quando Jesus ressuscitou, e a Maria entrou, ela viu de um lado o anjo, viu do outro anjo, e sem dúvida a mancha de sangue na pedra que estava entre um e outro. A sombra a ler. Agora estamos com a substância. Nós não precisamos de sombra. Quando a gente tem a substância, né? Quando você vai embarcar no ônibus e vem com a sombra na frente, você embarca na sombra e embarca no ônibus. E vai na sombra não faz o campeão, né? Agora tem muita gente falando da sombra, negligenciando o fato de que a substância é que realmente tem valor. Então nós estamos aqui com esta missão, sabe por quê? Porque lá dentro do canto dos campos, onde estava a Arca da Aliança, onde estava o sumo sacerdote, não havia banquinho, não havia cadeira, não havia um lugar para sentar. Eu, de propósito, desenhou tudo e não deixou que eles colocassem um lugar para ele tentar aí dentro, porque para que o povo pudesse lembrar para sempre
que aquela que o padre, o sacerdote estava fazendo, não podia apagar pecado. Não era uma obra que podia consumir ou consumar a obra das almas. Não podia. Ele tinha de ficar insegura. Alguém com a coisa assim não terminado. Algo que no próximo ano ele era de novo. No próximo ano ele entra até ficar velho. Depois vem o filho dele. Aí vai fazendo toda a sua vida. E nenhum se tentou. Não tentou-se. Porque a obra estava sendo sempre continuada. Agora ver a figura aqui em Hebreus 10. Todo sacerdote, versículo 11, te apresenta dia por dia a exercer serviço sagrado e oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca jamais podem remover pecado. Entra no santuário, fazer o serviço sagrado e uma vez por ano entra o todo sacerdote para fazer propiciação pelo pecado de Israel com o sangue do inocente. E que Jesus, fazendo comparação, Jesus, porém, tendo oferecido para sempre o único sacrifício pelos pecados, atentou. O trabalho terminou. Atentou-se. Meus irmãos, ele não se atentou até estava terminado mesmo a obra. Ele não deixou nada a fazer. Atentou-se. E diz aqui a destra de Deus. E o adventismo foi inventado por um homem que diz que ele viu, em 1843, ele viu Jesus levantar no céu do lugar santo e entrar no santo dos santos. E aqui diz que quando ele ofereceu o mesmo único sacrifício pelo pecado, ele sentou-se à destra de Deus. E quando Estevão foi apedrejado, ele disse: eu estou vendo os seus abertos, eu estou vendo Deus. E Jesus estava à destra dele. Agora estou chegando em 1843 por aí, conforme o grande professor da Bíblia. Porém, com uma única, veja bem, e 13 eu não li, aguardando daí em diante, até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Eles dizem que ele está atuando tudo, está trabalhando e também dando a todos os relatores para ver quem é que ele pode salvar. Este é a doutrina de Adventista. Aqui diz que ele está sentado aguardando até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre com que estão sendo santificados. Versículo lindo. Algumas questões às vezes eu não entendo, mas não tem nada de entender. A tua salvação é uma obra completa, perfeita, feita no instante mesmo para sempre. Agora a sua santificação não. A sua santificação não. Ele está santificando os que ele já aperfeiçoou. Ele aperfeiçoou em relação ao teu pecado. Ele aniquilou. Olha o capítulo 9, versículo 26. Hebreus 9, 26. Ora, neste caso seria necessário que ele tivesse, quer dizer, que ele tinha de morrer muitas vezes, Jesus, e tinha de ter missa cada semana, então ele teria de morrer muitas vezes. Mas versículo 26, ora, nesse caso seria necessário que ele tivesse cumprido muitas vezes, desde a fundação do mundo. Agora, porém, aos que cumprirem os tempos, e manifestou uma vez por todas para aniquilar pelo sacrifício de ti mesmo o pecado. Graças a Deus, Jesus, que você é filho de Deus. Jesus já aniquilou o teu pecado. Mas ele nos enviou o Espírito Santo para nos santificar, para nos separar das coisas do mundo
e do pecado e de fazê-lo representante, testemunhas dele neste mundo. E a obra de Deus é tão perfeita que ele não apenas uma vez por todas nos salvou, uma vez por todas nos santificou nos termos e nos separar para ele mesmo, este aqui é meu. Mas, experimentalmente, ele enviou seu Espírito para te santificar, meu irmão, para santificar você dia a dia. E lembre-se, o Espírito Santo é uma pessoa, não é uma influência. O Espírito Santo é uma pessoa e habita em cada crente. E você não tem o Espírito Santo, você não é. Romanos capítulo 8, este bem claro. Agora, ter o Espírito Santo e ter o poder do Espírito Santo são coisas diferentes. Todo filho de Deus é arimbado com o Espírito, mas nem todo filho de Deus tem o poder do Espírito. E não é o problema do Espírito, é teu, é meu. Ele é uma pessoa que habita em nós. E ele quer me santificar. Quando ele me mostra um passo que eu tenho de tomar, ele nunca vai mostrar outro. Nunca, até eu tomar a queda. Por isso tem crente anormal. Já viu um bebê anormal que nunca aprende nada? Fica lesa, tem uma tristeza, né, para um pai, uma mãe, olhar para uma criança que fica assim. Imagina o nosso Pai no céu que deu tudo para que você pudesse crescer em conhecimento, em sabedoria, e colocou em tuas mãos a sua santa palavra. Que você vai ouvir pessoas que dormem de noite e vêm contar o sonho, como Deus diz. Em vez de ler o que Deus diz, o que está escrito aqui. Quando você lê aqui alguma coisa, pode pôr a tua vida em cima dessa aqui, porque é a verdade. É a verdade. E não tem nenhum erro. Nenhum erro tem na palavra de Deus. Agora, com os homens, é o mais que tem. Porém, o inimigo engana. E muitos crentes não conhecem a palavra de Deus. Não preocupa com até a possibilidade de aprender. E hoje em dia, mais e mais afastando a palavra dos cultos. E mais agora é barulho e tanta coisa que chama louvor, né? Às vezes eu pergunto quem é que estão louvando e que ele mesmo aqui quer falar conosco, quer nos ensinar, quer nos orientar. Meus amados, veja bem este versículo 14 de novo, Hebreus 10. Porque com uma única fé aperfeiçoou, pretérito do verbo, olha como é, aperfeiçoou para sempre, não para 10 anos que você assistiu e era crente e depois desviou, não. Então vão distraíram de nós porque não eram nós. Se fosse nós, tudo isso nós não teriam continuado. O sinal do crente é que ele permaneça. Esse é o sinal do crente. Porque a Bíblia diz que ele permanece. A semente permanece nele, e este aí não pode pecar, não pode dizer pecado. Não é que não pode cair num pecado, mas não pode levar uma vida de pecado. Não pode. Porque permanece nele a semente. E o fato que eu vou permanecer não é algo de força minha, mesmo que me esforço para fazer. Mas eu sei que é Deus que opera em mim. E nós temos que ouvir a voz de Deus. Quando Deus lhe mostra alguma coisa que não está certo,
Você ouviu aquela voz, ouviu mesmo aquela coisa no seu espírito, não como uma voz assim, talvez mais no seu espírito, que você insiste em fazer, em continuar fazendo o que está errado. Você não vai conhecer esta santificação só neste grau que você ficou. Tem pessoas que vêm tão bem quando se convertem. Logo no início que a gente vê um progresso, aí depois se arrepende, esfria. Tem um que desta parede. A parábola do semeador explica isso perfeitamente. A semente que caiu nele, ele era um sinal de vida imediatamente, mas não tinha aí. Não era um convertido, não tinha aí. E depois, quando chegou a perseguição e pegou alguma coisa por causa dela, então, é que nós conhecemos. A parábola do semeador, melhor explicação para vocês sobre pessoas permanecendo e pessoas não permanecendo. Pode, quando tiver tempo, ler que Jesus disse que você não entende aquela parábola, não entende mais nada. Ele mesmo diz, não entende nenhum outro parábola. Versículo 15. E dito nos dá testemunho também o Espírito Santo, porquanto após ter dito, esta é a aliança que farei. Irmãos, existem duas alianças, lembra-se? Não faz do erro de querer fazer das duas porque é loucura. Qual é a aliança que Deus vai fazer? Ele diz, esta é a aliança que farei com ele depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei nos teus corações as minhas leis, sobre as tuas mentes a escrita. Acrescento também de nenhum modo me lembrarei dos teus pecados e das tuas iniquidades para sempre. Aqui é o peito verdadeiro. Os teus pecados já aniquilados. Ele tem agora a própria justiça de Deus para dirigir a sua vida. Ele não é mais do que ele era, não. Deus coloca no seu coração as suas leis, como ele diz. Deus coloca um novo código de vida. O crente vive diferente. Ou deve viver, porque é uma das provas que ele é crente. E diz aqui, versículo 17, acrescento também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Deus não pode mentir, irmão. Ele diz que não vai lembrar para sempre. Acabou. Foi o próximo versículo 18. Ora, onde há emissão do pecado, e já não há mita pelo pecado, já não há oblação, já não há sacrifício, oferta, tudo a mesma palavra. Eu não tinha visto aqui domingo passado, não. E aqui tem remissão de pecado, nós pregamos Jesus. Agora eu conheço muitos lugares onde tinha missa no semana passada, né? E vai ter também. Então você pode escrever para cima, não há emissão de pecado, mas tem lugar que só tem missa onde não há emissão de pecado. Este que é a escritura antiga. Não tem missa onde tem emissão. Agora, onde não tem emissão, haja missa, né? E muitos, né? Vamos abrir em Gálatas por mais uns 5 minutos. E alguém que vai na outra semana. Vamos para Gálatas. E eu falei, irmãos, que existem duas alianças, não é? Duas alianças. Nós temos isso claramente explicado aqui, nesta parte onde podemos ler até muitas partes daqui em Gálatas. Eu acho que a gente não vai entrar muito assim, para não deixar a coisa importante pendurada. Mas, pelo menos, vamos lembrar
Vamos ler alguns versículos aqui. Capítulo 2, versículo 16. Gálatas 2:16. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim, mediante a fé em Cristo Jesus. Também nós temos crido em Cristo Jesus para que poucos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei. Pois por obras da lei, José e Maria, né? E Maria, José e ninguém, tudo estão incluídos aqui. Diante da lei, né? Por obras da lei, ninguém será justificado. Ninguém. Agora vamos, este é versículo 16 que eu li. Agora vamos ler aqui versículo 21. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, Cristo e morreu Cristo em vão. Se a justiça é segundo a lei, Jesus Cristo morreu de vão. Porque se Paulo diz em outro lugar, se existisse uma lei que podia dar vida, a vida teria sido pela lei. Se existisse uma lei que podia salvar o pecador, a justiça ou a salvação teria sido pela lei. Mas não existe. O contrário acontece. A lei me condena. A lei é uma maldição para mim. Eu vou lhe mostrar essa palavra aqui. No texto alguém pode pensar, eu estou mesmo falando alguma coisa. Eu acho interessante que Paulo diz, capítulo 3, Gálatas insustentável. Quem vos fascinou a vós outros, antes cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Eu quero apenas saber isto de vós. Recebeste do Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? O Espírito Santo foi dado para você porque você estava obedecendo a lei ou era pela fé em Jesus Cristo? Lógico, foi pela fé que ele vai mais adiante de versículo 3. Coisa tinham pensado que, tendo começado no Espírito, e quem tais agora vou aperfeiçoando na carne? Quer dizer, começou no Espírito, mas agora eu vou me aperfeiçoar na lei? Não, senhor. Vamos ler. Aqui tem a experiência sobre Abraão, né? Capítulo 3, versículos 3 em diante. Ele vai contando. Versículo 10. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Porque está escrito, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-la. Não é como os 10 mandamentos são. Estão incluídos. Então, tudo que não continua em todas as coisas e errar numa só é mal. Já está sob a maldição de Deus. Deus fez isso para que o homem pudesse entender que pelas obras da lei ele não podia ter salvo. E nós vamos ler esse argumento aqui ligeiramente, Paulo usa, né? Aqui. Mas, versículo 11. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus. O justo viverá pela fé. Ora, a lei não precede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Quer dizer, tem que fazer. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele própria maldição em nosso lugar. Porque está escrito, maldito todo aquele que foi pendurado em madeira. Para que a bênção de Abraão chegue aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido.
Irmão, falamos que duas alianças, não é? E você pode olhar em capítulo 4, nós voltaremos com isso porque nosso tempo já tem terminado. Versículo: dize-me vós, capítulo 4, os que quereis estar sobre a lei, acaso não ouvi a lei? Pois está escrito que Abraão teve dois filhos, uma da mulher escrava e outra da livre. Mas o da escrava nasceu segundo a carne, e o da livre mediante a promessa. Estas coisas são alegóricas, porque estas mulheres são duas alianças. Duas alianças. Uma, na verdade, que refere Sinai, a lei. E era para a escravidão. Esta é Agar. Ora, Agar é o Monte Sinai na Arábia, corresponde a Jerusalém atual que está em escravidão com seu filho. Mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é nossa mãe, que está escrito: alegre-te, ó estéril, que não dá a luz, e obrigava tu que não estás de parto, porque são mais numerosos os filhos da abandonada que o que tem marido. Foi, porém, irmãos, sois filhos da promessa comunidade. Como, porém, outrora, o que nascera segundo a carne perseguia. Fica batendo na porta todo dia, né? Perseguia ao que nasceu segundo o Espírito. Assunto também agora. O que nós temos que fazer? Trazer para dentro da casa, conversar com ele. Então vamos ver. Com tudo que diz a Escritura. Lança fora a escrava. E do modo algum o filho da escrava será herdeiro.